Eu tenho uma missão aqui neste vídeo de te explicar rapidamente o que é a formação em analista financeiro. Gente, a formação em analista financeiro é uma imersão totalmente prática de 24 horas, onde eu, professor Márcio Moreira, vou te mostrar na prática como se tornar um analista financeiro de sucesso. Eu vou te mostrar técnicas também para você passar numa entrevista de emprego para analista financeiro. Além disso, eu vou te apresentar indicadores, ferramentas, onde você vai colocar em prática hoje na empresa em que você trabalha ou no seu próprio negócio. E para quem é voltada essa formação, professor? Essa formação, gente, é voltada para diversos profissionais. Profissionais da área de contabilidade, da área de economia, da área de administração, da área financeira, enfim, tem uma infinidade de profissionais que precisam ter conhecimento nessa área, assim como os estagiários que querem dar um pulo na carreira, um auxiliar financeiro, um assistente financeiro, o próprio analista financeiro hoje que quer ter mais ferramentas, que quer ter mais indicadores, que quer ter mais conhecimento dentro da atividade de analista financeiro. Sabemos que a atividade de analista financeiro, gente, hoje no mercado, é considerada sim uma atividade do futuro. Independente do porte da empresa, se é um comércio, se é uma indústria, se é serviço, todas as empresas estão demandando profissionais nessa área. Acompanha aqui os comentários agora, os comentários de profissionais que já se formaram nessa formação. Já foram mais de 3.000 profissionais formados na imersão analista financeiro. Olha o que o pessoal está dizendo sobre a formação em analista financeira. Após ver os comentários reais de profissionais, de alunos que se formaram na imersão em analista financeiro, você precisa saber agora o que está incluso nessa formação. Vamos lá, está incluso nessa formação, gente, um certificado validado de 24 horas em analista financeiro, onde você vai poder colocar no seu currículo para o quê? Para ter melhores oportunidades no mercado de trabalho. Sabemos que a profissão, que a atividade de analista financeiro tem uma condição melhor no mercado, ou seja, ela paga melhor no mercado. Então você, após se formar em analista financeiro, vai poder colocar uma linha ali no seu currículo de formação em analista financeiro com 24 horas. Além disso, todo o material usado em sala de aula, como os slides, apostilas, planilhas, você vai ter acesso, tá? Além disso, você também, você que se formou, você que vai se formar em analista financeiro, vai ter um acesso ao e-book Analista Financeiro. Isso mesmo, ao livro Analista Financeiro, totalmente incluso, totalmente gratuito, com 120 questões, 40 questões resolvidas, para que você possa ter mais conhecimento, para que você possa ter mais habilidade e, consequentemente, mais condições de ter uma oportunidade melhor no mercado de trabalho. Acompanhe aqui agora comigo de forma totalmente prática e gratuita uma parte da aula que eu ministro lá na formação em analista financeiro. Confere! Apresentar uma parte do curso, uma parte do conteúdo que é ministrado na formação em analista financeiro. Você vai ter acesso agora, de forma gratuita, uma parte do que é ministrado lá na formação em analista financeiro. E você já está vendo na tela aí. Que parte é essa? Nós vamos falar um pouquinho aqui, gente, sobre ponto de equilíbrio. Dentro da teoria, nós temos o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro. E não só dentro da teoria, tá certo, gente? Esses 3 tipos de ponto de equilíbrio também são aplicados na prática. Ou seja, dentro das empresas. Portanto, todos 3 têm visões diferentes, mas todos 3 são aplicados na prática. E o que é o ponto de equilíbrio, gente? O ponto de equilíbrio é quando minha receita total é igual ao meu custo e despesa total. Ou seja, com uma determinada quantidade vendida, uma empresa obtém um montante de margem de contribuição que se iguala aos custos e despesas fixos. Ou seja, eu vou ter ponto de equilíbrio quando minha receita total é igual ao meu custo e despesa total. Para isso, gente, entra aqui um novo indicador, tá? Que é o indicador de margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Gente, a margem de contribuição é o que sobra do preço de venda
tirando os custos de despesas variáveis unitários. Eu coloco aí no slide para você a fórmula do ponto de equilíbrio e a fórmula da margem de contribuição unitária. Repare aí que na fórmula do ponto de equilíbrio nós temos custo de despesa fixo dividido pela margem de contribuição unitária. É dessa forma que nós calculamos o ponto de equilíbrio. E a margem de contribuição unitária, professor? Está aí também para você, de forma muito clara no slide. A margem de contribuição unitária é o preço de venda unitário menos custo de despesas variáveis unitários. Então, vamos aqui para um exemplo logo de cara. Para exemplificar, considere que a farmácia X ou uma empresa qualquer registre vendas em torno de 3.000 a 7.000 unidades por mês. Os dados relativos ao último exercício são o seguinte: custo de despesas fixo 50.000, custo de despesas variáveis unitário 10 por unidade, preço de venda unitário 20 por unidade, e aí a questão pede para você calcular o ponto de equilíbrio em quantidade e em valor. De forma muito simples, o que você vai fazer? O ponto de equilíbrio, qual é a fórmula? Eu já apresentei no slide anterior. O ponto de equilíbrio é o custo de despesa fixo dividido pela margem de contribuição unitária. A questão te deu o custo de despesa fixo, 50.000. A margem de contribuição unitária é 10. Por que é 10? Porque a margem de contribuição unitária é o preço de venda unitário, que é 20, menos os custos de despesas variáveis unitários, que é 10. Então, 20 menos 10 vai dar 10. Então, 50.000 dividido por 10 vai dar 5.000 unidades. Professor, o que representa essas 5.000 unidades? Essas 5.000 unidades, gente, representa o seguinte: representa que essa empresa em questão precisa vender pelo menos 5.000 unidades para ter ponto de equilíbrio. Ou seja, vendendo 5.000 unidades, essa empresa vai ter a receita total igual ao custo de despesa total. Professor, como é que eu entendo? Como é que eu sei certeza que se essa empresa vender 5.000 unidades, ela vai apresentar um ponto de equilíbrio igual a zero? Ou seja, o lucro dela vai ser igual a zero. Gente, bem simples. Basta fazer uma DRE que eu vou te mostrar aqui agora. Para te provar que aquela quantidade de 5.000 realmente é o ponto de equilíbrio da empresa. E como é que eu provo? Nós provamos fazendo a demonstração do resultado do exercício. Vamos colocar ela aqui, ó. Vou escrever aqui DRE, tá? Demonstração do resultado do exercício. Aqui logo abaixo nós vamos escrever a receita, tá? O que é a receita, gente? Sabemos que a receita é o preço de venda vezes a quantidade vendida. Então, qual é o preço de venda da empresa lá do produto? O preço de venda médio é 20. 20 vezes a quantidade vendida, que é de 5.000, vai apresentar 100.000 reais. Depois da receita, gente, nós vamos tirar os custos e despesas variáveis. Então, nós vamos escrever aqui, tá? De forma abreviada para não ficar muito grande aqui na planilha. Então, custos e despesas variáveis totais. Lá na planilha, lá no slide, melhor dizendo, você verificou que o custo de despesa variável total do produto é 10. Então, 10 vezes 5.000 unidades vendidas vai apresentar 50.000 reais. Então, a receita menos os custos e despesas variáveis vai me apresentar um valor de margem de contribuição. Tá? Vamos escrever aqui, ó, margem de contribuição total, que vai ser o quê? A receita menos custos e despesas variáveis. Após a margem de contribuição total, gente, nós vamos tirar o quê? Nós vamos tirar os custos e despesas fixos totais, que segundo o slide, segundo a questão, é de 50.000 reais. Teve dúvida? Volta um pouquinho o vídeo que você vai verificar essas informações. Tirando aqui os custos e despesas fixos totais, eu vou ter o quê? Vou ter o meu lucro. Então aqui, agora eu tenho lucro. E veja o seguinte, margem de contribuição menos custos e despesas variáveis totais, nós vamos apresentar um lucro de zero. Ou seja, se essa empresa vender 5.000 unidades, ela vai apresentar sim um lucro de zero. Ou seja, a partir de 5.000 unidades e uma vendidas, ela já vai apresentar lucro. E, consequentemente, abaixo de 5.000 unidades, a empresa vai apresentar prejuízo. Olha só, vamos voltar lá para o slide, onde eu vou te apresentar, onde eu vou te ensinar agora como calcular o ponto de equilíbrio quando a empresa comercializa, quando ela vende mais de um tipo de produto. Aí na empresa em questão, gente, repare, ela tem um custo fixo total de 440.000. E logo abaixo eu coloco duas tabelinhas. São 3 tipos de produtos aí apresentados.
o produto dourado, o produto metálico e o produto prateado. Então, você tem ainda aí o respectivo preço de venda, o custo variável de cada um e também a participação no mix. Logo em seguida, na tabelinha ao lado, eu faço o quê? Eu faço a ponderação da margem de contribuição desses produtos. Ou seja, aqui de cara eu já te ensino como calcular o ponto de equilíbrio quando a empresa comercializa vários tipos de produto, o que é mais comum, tá? Geralmente as empresas comercializam, vendem mais de um tipo de produto. E você vai aprender agora como calcular o ponto de equilíbrio de empresas que comercializam, que vendem mais de um tipo de produto. Então, mais uma vez, reparem, temos aí 3 tipos de produto. O preço de venda eu já coloquei aqui para você como forma de exemplo, tá? Tem também o custo variável e a participação no mix. Primeiramente, explicando a participação no mix. O que é essa participação no mix? A participação no mix é a participação nas vendas, ou seja, o produto dourado vende mais, depois o produto metálico e em seguida o prateado. Professor, como é que eu calculo o ponto de equilíbrio nesse caso? Basta você ponderar a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o preço de venda menos o custo e despesa variável. No caso aqui, essa empresa em questão apresentou apenas o custo variável. Por isso eu estou considerando apenas o preço de venda e o custo variável. Então você vai ponderar essas duas informações. Ponderar baseado em que peso? Baseado no mix, gente. Por exemplo, aqui no dourado, o preço de venda é 50. 50 vezes 50%, 25. O custo variável é 30. 30 vezes 50%, 15. E assim respectivamente, para o metálico e para o dourado. Após ponderar o preço de venda e o custo variável, você vai somar essa informação. Por exemplo, aqui no preço de venda, 25 mais 21 mais 18 vai dar um preço de venda ponderado de 64. E aqui no custo variável, 15 mais 15 mais 12 vai apresentar 42 de custo variável ponderado. E agora sim eu calculo a margem de contribuição unitária ponderada, que vai ser o preço de venda 64 menos o custo variável ponderado de 42. Então 64 menos 42, 22. E aí sim você vai aplicar agora a fórmula do ponto de equilíbrio, que vai ser o custo de despesa fixo total, que a questão já te deu, que é 440 mil, dividido pela ponderação da margem de contribuição unitária que você acabou de calcular. Então, 440 mil dividido por 22 vai dar 20 mil unidades. O que representa, gente, essas 20 mil unidades? Representa o seguinte, representa que essa empresa em questão precisa vender 20 mil unidades no global para ter ponto de equilíbrio, ou seja, para ter lucro igual a zero. Repare bem, não é 20 mil unidades para cada produto, é 20 mil unidades para o total. E aí surgem algumas questões. Primeira delas, professor, como é que eu provo que se essa empresa vender 20 mil unidades, ela vai ter lucro igual a zero? Basta você fazer a DRE, gente. Aí teria que fazer a DRE dos 3 produtos e fazer a apuração total. Segunda pergunta, professor, é possível calcular o ponto de equilíbrio individualmente? Ou seja, eu quero saber o ponto de equilíbrio do produto dourado, do produto metálico e do produto prateado. É possível saber? Totalmente possível, gente. E eu ensino na formação em analista financeiro como calcular a DRE dos 3 produtos e como calcular o ponto de equilíbrio individual, que é muito importante para a tomada de decisão dentro das empresas. Quer aprender um pouquinho mais? Vem fazer a formação em analista financeiro comigo, que eu te mostro na prática como calcular essa informação. Portanto, gente, já foram mais de 3 mil profissionais formados. Profissionais que tiveram melhores condições no mercado de trabalho. Profissionais hoje que são analistas financeiros de sucesso e até deram um salto maior na carreira, se transformando em supervisores, em gerentes financeiros, abriram até seu próprio negócio. Com certeza esses profissionais que passaram por essa formação, passaram pela imersão em analista financeiro, conseguem administrar melhor a parte financeira da sua empresa ou da empresa em que você trabalha. Portanto, não perca mais tempo. Clica no botão de se inscreva e eu te encontro lá na formação em analista financeiro. Foi um grande prazer estar aqui com você nesse vídeo.